eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso Técnica em Segurança no Trabalho. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. Nesta aula, vamos abordar o item 2 do seu material e vamos falar sobre a inter-relação do meio ambiente e o processo industrial. Gera impacto? Você acredita que pode gerar impacto do processo industrial com o meio ambiente? Pode ser produtivo também, ter uma harmonia nesse tipo de processo e não gerar um impacto negativo no meio ambiente? Vamos compreender então esses aspectos? Vamos lá. Bom, identicamente a essa foto, a gente tem aí uma evolução no processo produtivo no mundo todo, a partir desde a primeira revolução industrial, que a gente tem literalmente uma produção mais acelerada de bens. Literalmente, tá? Como televisores, carros e aí vai indo, tá? Todos os tipos de bens que você imaginar, quem produz é uma indústria, ok? E nesse sentido de produção de indústria, muitas delas utilizam aí combustíveis fósseis para fazer o seu processo produtivo. Mesmo aquelas que utilizem pouco, mas acabam utilizando algum tipo de emissão de algum combustível fóssil, como por exemplo, até mesmo a emissão de gases por efeito logístico de transporte desses materiais de um local para outro, tá? Para venda, por exemplo. Então, querendo ou não, o processo produtivo, desde a cadeia inicial, lá da extração até a venda, ele gera alguns tipos de contaminação ou dispersão de gases, produtos químicos e contaminação da água, em alguns casos, no meio ambiente. E nós temos essa visão aqui muito mais ampla. No mundo todo existem grandes centros industriais, no Brasil também temos grandes áreas polarizadas industriais, onde tem aglomeração de indústrias e, obviamente, esse nível de impacto ele acaba sendo maior no meio ambiente, tá bom? Então eu quero que você grave de maneira inicial que essa relação do meio ambiente com o processo produtivo industrial, ele está ligado principalmente ao processo de produção das indústrias. E a indústria e o meio ambiente, eles estão em completamente disputa, literalmente com o meio ambiente, tá? Por quê? Porque as pessoas elas querem ter bens. Um processo do capitalismo, por exemplo, ela sempre vai querer trocar de carro. Ela tem uma moto, mas ela quer trocar a moto. Ela tem um outro bem, ela tem uma cafeteira, um liquidificador. Ela quer trocar isso. E a indústria acontece no mesmo processo, porque às vezes a gente vai trabalhar como técnico de segurança dentro de uma indústria. E aí você vai literalmente estar ali ligado a um processo produtivo, mas que por trás exige um processo de consumo, que vai, obviamente, tanto ter a primeira compra, quanto a compra na substituição de algum produto, ok? Melhorado. Então, sempre a indústria vai estar num processo de disputa com o ambiente, tá? Ela sempre vai estar produzindo literalmente. E isso pode gerar alguns tipos de impactos, tá? Entre as indústrias que mais geram impacto ao meio ambiente estão as indústrias ligadas à área de petróleo, tanto a área de extração quanto a parte de refino e também a produção de outros tipos de derivados do petróleo. E elas vão gerar mais tipos de impacto ao meio ambiente, ok? Bom, a industrialização, literalmente, ela começou lá no século XVIII com o processo, na Inglaterra, com o processo de Revolução Industrial, como falamos anteriormente. E nesse processo da Revolução Industrial, é óbvio que começaram aí a automatizar processos manuais. E a partir desse processo até hoje, nós temos aí várias indústrias sendo desenvolvidas literalmente para acelerar um processo de consumo, ok? Porque a comunidade, a população, ela tem uma demanda, ela quer ter algum bem ou ela precisa ter algum bem e nesse sentido a indústria aumenta sua produção ou surgem mais indústrias para aumentar a produção e disponibilizar esse bem nas prateleiras dos shoppings e mercados justamente para oferecer esse produto à venda para a população. E esse mercado capitalista literalmente gira nesse processo da produção industrial e que surgiu aí há muito tempo. Ok? Então, nesse processo, houve uma grande mudança no processo de produção, literalmente a partir da primeira Revolução Industrial. E até hoje nós temos essa aceleração, ok? Surge no Brasil, em 1981, uma lei federal de 6.938 que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Justamente para construir ou aumentar a capacidade produtiva, todas as indústrias regidas por essa lei, elas têm que ser vistoriadas, tá, pelo órgão ambiental, por algum órgão ambiental daquele município, daquele estado, e esse órgão ambiental ele vai definir: você precisa ou você não precisa de uma licença ambiental para se instalar ou para literalmente ampliar a sua fábrica, por exemplo.
Tá claro? Essa lei aqui ela veio trazendo literalmente algumas divisões nesse processo produtivo que existia no Brasil. E aí, obviamente, se essa lei, por um órgão ambiental, vai definir se essa empresa, para ampliar ou para ela se implantar, vai precisar de uma licença ambiental, aí vão entrar uma série de outros órgãos ambientais que vão exigir literalmente uma série outra de documentações ambientais e de projetos de impactos ambientais, justamente para ela poder se instalar ou não. Caso contrário, essa obra é embargada, literalmente. Grava uma informação. No Brasil, nós temos uma legislação vasta na nossa área de saúde e segurança do trabalho, como você já deve ter visto nas disciplinas anteriores, mas também temos uma legislação vasta sobre o meio ambiente, ok? A legislação no Brasil a respeito do meio ambiente, proteção principalmente do meio ambiente e barreiras protetivas, ela é uma das legislações mais vastas comparadas com outros países do mundo, ok? Bom, outra questão importante que a gente tem que falar também a respeito desse tópico é que nesse processo de industrialização, as empresas elas têm que, obviamente, propor e instalar, criar e justamente colocar como medida protetiva e medida de barreira o tratamento de efluentes, tá? O que vem a ser o efluente, professor? Efluentes são os produtos líquidos, gasosos, que são resultantes das ações humanas, tá? Tudo isso é efluente. Então, literalmente para uma indústria, por exemplo, fabricar alguma peça, fazer uma usinagem, talvez ela precise ali ter um forno, talvez ela precise ter algum outro tipo de processo relacionado a uma caldeira, por exemplo, ou uma carvoaria, por exemplo, onde para extrair esse processo da madeira a criar até o carvão, literalmente ela tem que queimar a madeira e isso vai ter emissão de gás carbônico e outros tipos de gases na atmosfera. Então, nesse sentido, isso também é um efluente. E, obviamente, essas empresas elas têm que fazer tanto uma avaliação periódica desses efluentes, quanto fazer o tratamento adequado desse efluente para garantir que não haja impacto negativo no meio ambiente, tá bom? Então, em geral, elas são separadas em dois tipos. Nós temos, então, efluentes industriais e nós temos os efluentes domésticos, tá? Professor, então o que eu faço com aquele resíduo que eu produzo lá em casa? Tá? O resíduo de banheiro, o resíduo da cozinha, o resíduo que você produz, por exemplo, no quintal. Esse resíduo doméstico, literalmente vai para um aterro sanitário. Agora, o resíduo industrial, antes de ir para um aterro sanitário, ele vai ter que ser tratado, ok? Por isso que existe o tratamento de efluente, tá? Então, imagina, por exemplo, que você vai trabalhar num hospital. O hospital, ele produz um tipo de efluente que é chamado de resíduo infectante. Antes dele ir para uma destinação final, ele vai ter que ser tratado para literalmente ele virar um resíduo comum e a partir daí ser enviado para um aterro sanitário, por exemplo, ok? Então nós temos alguns exemplos desse tratamento de efluentes, onde nós temos os impactos de maneira em geral em vários tipos de rios e também riachos pelas cidades no Brasil afora. Exemplo mais comum é a contaminação do rio Tietê, onde tem aí mais de 100 quilômetros literalmente comprovados de contaminação industrial nesse rio, de despejo de contaminação industrial, de efluente industrial e também de efluente doméstico, e que tem também, que a gente chama na literatura, mais de 100 quilômetros de rio morto, onde só corre um líquido ali que a gente não pode nem falar de água limpa. Tá? Porque não tem água limpa. Ele é morto porque não tem nenhum tipo de vida que sobrevive àquele tipo de efluente que está passando por ali, ok? Então eu quero que você já entenda esse processo, literalmente, de contaminação e de poluição, porque literalmente ele vai desaguar nos riachos, esses riachos eles vão desaguar em rios maiores, esses rios maiores vão desaguar de uma maneira ou de outra no mar, ok? Bom, nesse processo de tratamento dos efluentes, deve ser garantido, então, que o tratamento desse efluente ele tenha literalmente algumas características não só, talvez, de potabilidade, mas também de características que não gerem contaminação para a comunidade, tá? Então, os rios que passam por entre os grandes centros e as grandes cidades, elas devem ter monitoramento ambiental, com qualidade da água, com clarificação e, obviamente, para entender se existe ali vida, se está tendo algum impacto ou não naquele riacho que passa no meio da cidade. E nesse sentido também é obrigatório que o órgão público faça esse tipo de tratamento sempre que for necessário para garantir literalmente uma potabilidade para que os seres vivos que habitam ali naquele rio, naquele riacho, eles obviamente não tenham impacto, tá bom? Quais são as etapas que existem no tratamento dos efluentes, professor? Numa estação, por exemplo, de tratamento. Existe o pré-tratamento,
o tratamento primário, o tratamento secundário, o tratamento de iodo e o tratamento terciário. Nesse processo, então, antes de ser despejado literalmente esse efluente num riacho, por exemplo, podem ser elaboradas vários tipos de estação de tratamento de efluentes dentro das próprias indústrias que vão fazer o tratamento e garantir que esse resíduo agora pode sim ser despejado num efluente de um rio, por exemplo, e não vai gerar impacto. Tá? Porque ele foi tratado, foi eliminado aquelas substâncias tóxicas, aquelas substâncias que poderiam gerar algum dano ao meio ambiente, e aí sim eu vou despejar esse efluente num rio e eu tenho a liberação até mesmo de legislação para fazer isso, tá bom? Bem, vimos nessa aula então o item 2 do nosso conteúdo e falamos um pouco sobre o meio ambiente e o impacto, né, do processo industrial no meio ambiente. Nós vimos então essa inter-relação que o processo produtivo, literalmente, pode trazer vários impactos negativos para o meio ambiente e isso pode impactar, literalmente, as comunidades, trazendo também doenças para as pessoas daquela comunidade. Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.